Olá, sejam bem-vindos à nossa 19ª aula de leitura e comentário de A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro texto, que se intitula A Linguagem. Lembremos que a tese principal, por assim dizer, desta conferência de Heidegger é a linguagem fala. E para poder ouvir a fala da linguagem, Heidegger nos convida a ouvir um poema. Este poema se intitula Uma Tarde de Inverno. É um poema de Georg Trakl. Vamos recordar este poema em 3 estrofes. Diz assim: Na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Para muitos a mesa está posta e a casa bem servida. Alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. O viandante chega quieto, a dor petrificou a soleira. Aí brilha em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. Nós já lemos o comentário que Heidegger faz a esta primeira estrofe. E neste comentário ele nos põe a pensar, a refletir e a meditar a respeito do chamar. O chamar do nome. Este chamar é um convidar para a proximidade, as coisas, e uma vez que as coisas são gestos do mundo, as coisas gestam o mundo, as coisas carregam consigo o mundo. Então os nomes, eles chamam, convidam, em convidando as coisas, convidam também o mundo a se fazer, por assim dizer, mais próximo. Coisa e mundo oscilam entre presença e ausência, proximidade e distância. Mundo, aqui nós vimos, mundo que se desdobra a partir das coisas, mundo que vige e vigora, tendo como suporte as coisas, é a unidade simples da quadratura, de céu e terra, mortais e divinos. Então, a leitura que Heidegger está fazendo deste poema se dá orientado por esta pertença, por assim dizer, entre coisa e mundo. Na primeira estrofe, as coisas, diz Heidegger, são convidadas, chamadas, ao mesmo tempo em que elas são confiadas ao mundo. As coisas, diz Heidegger, elas nos visitam a nós mortais, trazendo consigo um mundo. Na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Para muitos a mesa está posta e a casa bem servida. Assim dizia a primeira estrofe. A segunda estrofe, vimos na última aula, ela também evoca as coisas, também convida as coisas para esta proximidade, para esta presença, uma proximidade desde a distância, uma presença, de certa maneira,
albergada pela ausência. Só que aqui são também nomeados, isto é, chamados, convidados, os mortais. Por isso diz, alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Na aula passada, nós refletimos a respeito destes peregrinos que realizam a sua peregrinação através de veredas escuras. São eles que, por assim dizer, irão lembrar aos mortais o que significa habitar a terra sob o céu, junto dos divinos. E nós vimos a questão a respeito da questão da morte. A morte como o ápice do mistério do ser, como o encobrimento mais elevado do ser. Assim aparece a morte na interpretação de Heidegger, uma vez que se fala dos mortais como peregrinos que peregrinam por veredas escuras. E há também, certamente, aqui alguma alusão aos divinos. Agora, o comentário de Heidegger vai nos encaminhar nesta direção. Na página 18 do nosso texto, nós lemos o seguinte. Esse nosso texto, que é a tradução de A Caminho da Linguagem, feita pela professora Márcia Sá Cavalcante Schubach, da publicação da editora Vozes, página 18. A segunda estrofe começa evocando esses alguns dentre os mortais. Não obstante os mortais pertencerem à quadratura de mundo, juntamente com os divinos, a terra e o céu, os dois primeiros versos da segunda estrofe não evocam propriamente o mundo. Quase como na primeira estrofe, aqui também se dá nome às coisas, embora numa outra sequência, a porta, as veredas escuras. Somente os dois últimos versos da segunda estrofe evocam propriamente o mundo. De repente, eles nomeiam algo inteiramente diverso. Da seiva fria da terra, surge dourada a árvore dos dons. Então Heidegger diz, o mundo não aparece propriamente nos dois primeiros versos desta segunda estrofe, que nós comentamos na aula passada. Alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Aqui são nomeados os mortais, viandantes da errância, e as coisas, a porta, as veredas escuras. Agora, Heidegger nos aponta a estranheza dos dois últimos versos da segunda estrofe, que diz, da seiva fria da terra, surge dourada a árvore dos dons. Golden blüht der Baum der Gnaden aus der Erde kühlen Saft, em alemão. Bom, vejamos agora como é que Heidegger comenta estes versos, nos encaminhando para a direção da percepção de mundo. Né? Embora os dois primeiros versos dessa segunda estrofe nomeiam os mortais, e os mortais só são os mortais que eles são, habitando sobre a terra, sob o céu,
e em face dos divinos, embora isso seja assim, o mundo propriamente não aparece nesses dois primeiros versos da segunda estrofe. Vejamos, pois, como se dá este comentário de Heidegger dos dois últimos versos da segunda estrofe. Heidegger diz: a árvore enraiza-se com solidez na terra. Cresce para surgir. Surge abrindo-se para a bênção do céu. Evocado aqui é o elevar-se da árvore. Esse elevar-se dimensiona tanto o êxtase do surgimento como a sobriedade da seiva nutridora. O crescimento contido da terra e a dádiva do céu se pertencem mutuamente. O poema nomeia a árvore dos dons. A solidez de seu surgimento abriga o fruto que cai desavisadamente e sem porquê. O sagrado que salva, fruto tão precioso para os mortais. No surgir dourado da árvore, prevalecem terra e céu, os divinos e os mortais. Sua quadratura unificadora é o mundo. A palavra mundo perde aqui seu sentido metafísico. Não denomina mais a representação secularizada do universo, da natureza e da história, nem a representação teológica da criação, mundos, e nem a mera totalidade de todo o existente cosmos. Bem, então resgatemos novamente os dois últimos versos da segunda estrofe. Da ceia fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Heidegger toma em consideração aqui a árvore dos dons. A árvore nos faz pensar em céu e terra. O poema nomeou aqui da seiva fria da terra. Então, a árvore, ela enraiza-se com solidez na terra. Por assim dizer, a terra empresta, doa, confere, melhor dizendo, à árvore a solidez que é sua. Sem a terra, sem enraizar-se profundamente na terra, uma árvore não cresce para o céu. Ela não surge, não se ergue para o céu. Este crescimento, este surgimento, é o que os gregos chamavam de physis, que nós traduzimos por natureza. Mas a natureza não em sentido moderno, como uma região de ser. Natureza aqui é o próprio ser, enquanto dinâmica de nascer, crescer e consumar-se. Natureza é o próprio brilho de ser, o vigor de ser. Então, Heidegger diz, a árvore cresce para surgir. Em alemão, so gedeiht in das Blühen, das sich dem Segen des Himmels öffnet. Tradução, cresce para surgir, surge abrindo-se para a bênção do céu. Então, a árvore assim, firme, estável, sólida no surgir, ela se abre para a bênção do céu.
isto é, na medida em que a árvore se enraiza com solidez, com firmeza, com estabilidade na terra, ela surge, cresce, se ergue, se abre para a bênção do céu. Aqui a noção de bênção, Segen, já vai nos remeter de alguma maneira ao divino. O céu, ou os céus, para os gregos, vai ter muito a ver com os divinos. O comentário continua. Evocado aqui é o elevar-se da árvore. Das Ragen des Baumes ist gerufen. Isto é, esse erguer-se, esse elevar-se, ascender-se da árvore é chamado, é evocado aqui no poema. Esse elevar-se dimensiona tanto o êxtase do surgimento como a sobriedade da seiva nutridora. Heidegger usa aqui o verbo durchmessen. Esse elevar-se, erguer-se e abrir-se, que os gregos chamavam de phyen, ou physis, dimensiona, ele se torna um princípio de medida que vai de ponta a ponta, que perpassa tudo. Então, dimensionam de uma só vez tanto o êxtase do surgimento como a sobriedade da seiva nutridora. Em alemão, es durchmisst zumal den Rausch des Erblühens und die Nüchternheit der nährenden Säfte. Então, dimensiona de uma só vez, simultaneamente, a ebriedade do surgimento e a sobriedade da seiva nutridora. A ebriedade do surgimento. Pode ser traduzido sim por êxtase, mas aqui podemos contrabalançar ebriedade com sobriedade. Né? A ebriedade do surgimento com a sobriedade da seiva nutridora. É surgimento, a palavra usada por Heidegger aqui é erblühen. Erblühen quer dizer abrir-se, desabrochar, florescer. É o que os gregos chamavam de physis, phyen. Abrir-se, desabrochar, florescer. Então, o florescimento é uma espécie de êxtase, né? De um vir para fora de si. É uma espécie de ebriedade, né? Porque encanta. Né? É um êxtase no sentido de vir para fora. É uma ebriedade no sentido de um ser tomado pelo encantamento. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a ebriedade do florescer, temos a sobriedade da seiva nutridora.
o poema diz que a seiva da terra é fria. Quer dizer, é sóbria. A seiva da terra é obscura e silenciosa, enquanto que o florescimento é, por assim dizer, quente, caloroso. O êxtase e a ebriedade como um fogo divino. Contrasta aqui com a sobriedade, a frieza da seiva que nutre, a seiva da terra que nutre a árvore. Nós poderíamos pensar no próprio homem. O poeta Hebel, em determinado momento, dizia que nós somos, queiramos ou não, gostemos ou não, como árvores. Nós precisamos lançar raízes profundas e firmes no silêncio e na frieza da terra para podermos nos elevar e nos abrir e florescer para o éter, para o céu, a pureza do céu. Então, o crescimento humano também, ele tem essa dinâmica. Muitas vezes nós vemos na vida dos homens criadores apenas o florescimento, apenas a ebriedade do seu florescimento, a beleza e a alegria, a exuberância de suas obras. Mas nós não vemos como as suas raízes, por assim dizer, silenciosamente, certamente encontrando muitas resistências, foram se aprofundando na pertença à terra. A finitude, a facticidade da própria existência do homem enquanto um mortal. Mas isto é um parêntese que nós abrimos agora aqui na nossa exposição, na nossa exegese, por assim dizer, deste texto de Heidegger. Ele continua dizendo: o crescimento contido da terra e a dádiva do céu se pertencem mutuamente. Verhaltenes Wachstum der Erde und die Spende des Himmels gehören zueinander. Aqui Heidegger usa a palavra Verhaltenes Wachstum, né? Um crescimento contido da terra. Verhaltenheit é uma palavra muito importante para o pensamento de Heidegger, sobretudo nos anos de sua maturidade, em contributos à filosofia, por exemplo. Verhaltenheit tem a ver com conter-se, a continência no sentido da contenção. Então, o crescimento que advém a partir da terra, desde a terra, o crescimento que a terra possibilita, nutrindo com sua seiva as árvores, por exemplo, é um crescimento contido. Tem a firmeza, a estabilidade, a solidez da terra, e tem também essa contenção e esta continência da terra. Poderíamos dizer, este pudor
da terra. Então, um crescimento que não leva esse modo de ser da terra, por exemplo, na vida do homem, seria algo inflacionário, um crescimento intempestivo. Diria Hölderlin, em Dos Motivos dos Titãs, que o Deus sensato odeia o crescimento intempestivo. Heidegger termina a introdução à metafísica com esta menção a este poema de Hölderlin. Então, um crescimento precipitado, afobado, assodado, um crescimento que não é real. Isso nós chamamos de uma espécie de inflação, né? Um crescimento inflacionário. O mundo contemporâneo considera grandeza aquilo que tem o caráter do gigantesco, do que é quantitativo, mensurável, ou daquilo que tem esse caráter da intempestividade, no sentido de não crescer no tempo certo de cada momento, de cada fase, de cada passo. Então, o crescimento contido da Terra, o crescimento que é não ilusório, não inflacionário, não irreal, mas um crescimento real, crescimento contido da Terra e a dádiva do céu se pertencem mutuamente. A palavra logos, em sua significação mais arcaica, dizia algo como a reunião. Legen era o recolhimento, a reunião, a colheita. E numa colheita, como se dá a dinâmica de recolhimento? Numa colheita, se recolhem, se ajuntam e se albergam, se abrigam os frutos. Mas os frutos são sempre dons do céu e da terra, além do trabalho do homem. E nesta generosidade da terra e nesta bênção do céu, há uma vigência de um mistério que nos faz pensar no divino. Por isso, na colheita, antigamente, os homens recolhiam-se, reuniam-se em festa e não somente celebravam e fruíam e usufruíam dos dons da colheita, como também ofertavam os dons da colheita, as primícias, os dons primeiros e mais vistosos, mais brilhantes, eles ofereciam para os deuses. Então, Heidegger está mostrando aqui este pertencimento entre terra e céu, no crescimento da árvore. Crescimento contínuo da terra e a dádiva do céu se pertencem mutuamente. O poema nomeia a árvore dos dons. Das Gedicht nennt den Baum der Gnaden. A árvore dos dons. Estranho este modo de dizer, este
epíteto, por assim dizer, né? Surge dourada, da seiva fria da terra, surge dourada a árvore dos dons. A solidez de seu surgimento abriga o fruto que cai desavisadamente sem porquê. O sagrado que salva, fruto tão precioso para os mortais. Então, neste árvore dos dons, árvore das graças, Gnaden, Heidegger lê o sagrado. Então, o seu crescer e florescer sólido, estável, seguro, ele abriga, alberga, encobre e protege, por assim dizer, o fruto que cai sem porquê, desavisadamente e sem porquê. Em alemão, a palavra é unverdient, se traduz normalmente de modo imerecido ou indevido, mas a tradução aqui é mais feliz ao dizer cai desavisadamente sem porquê. Cai gratuitamente, poderíamos dizer. Então, não está em jogo aqui o mérito, está em jogo aqui a graça, a gratuidade dos frutos. Então, este fruto que cai gratuitamente, que cai do nada, gratuitamente, este fruto, Heidegger nos faz pensar como o sagrado que salva, da rettende Heilige, das den Sterblichen hold ist. O sagrado que salva, fruto tão precioso para os mortais. O sagrado é esta culminância do ser. É, por assim dizer, o extraordinário do ordinário que é ser. Salvar não é somente preservar de um perigo, de um dano. Não é somente libertar de uma escravidão ou de um aperto ou de um mal qualquer. Salvar é abrigar a essência, o vigor de ser daquilo que é. O sagrado é, então, morada para o homem. Dizia aquele famoso fragmento de Heráclito que Heidegger comenta, por exemplo, na carta sobre o humanismo. Ethos anthropo daimon. A morada, o abrigo salvador, por assim dizer, para o homem é o daimon, quer dizer, é a doação do sagrado. Esse é o fruto mais precioso para os mortais. Então, o comentário continua. No surgir dourado da árvore prevalecem terra e céu, os divinos e os
mortais. Então, nesse florescer, crescer, abrir-se e florescer dourado, reinam, vigoram, imperam terra e céu, os divinos e os mortais. Ele fala desse dourado, dourado, mais à frente, nos parágrafos seguintes, vai lembrar este dourado como o brilho do ser, o esplendor do ser, o brilho, o esplendor superabundante do ser. O sagrado como o fruto dourado da árvore dos dons. Então aqui aparece mundo, diz Heidegger. Sua quadratura, quadratura de terra e céu, os divinos e os mortais, sua quadratura unificadora é o mundo. Então, o mundo aqui como a quadratura una de terra e céu, divinos e mortais. Heidegger termina esse parágrafo dizendo: não denomina mais a representação secularizada do universo, da natureza e da história, nem a representação teológica da criação, e nem a mera totalidade de todo existente. Então, a palavra mundo não é mais usada no sentido metafísico. Ela não nomeia nem a representação secularizada do universo de história e de natureza e história, nem a representação teológica da criação, nem quer, intenciona, visa, pura e simplesmente, o todo do que vigora em sua presença. Então, Heidegger dá aqui 3 noções de mundo da história da metafísica, da história do Ocidente, da Europa, história da filosofia. A mais antiga, o mundo como cosmos, o todo do presente, o todo do que está vigente. Cosmos como o ente no todo em seu caráter de revelação, de estar manifesto. Cosmos, em grego, queria dizer um certo modo do todo, um certo arranjo, estruturação do todo, que transparecia beleza. Cosmetikos se refere à beleza. Cosmético temos em português. Vem de cosmos. Então, sempre que havia um arranjo de coisas que transparecia a beleza, isso se chamava cosmos na língua grega. Os filósofos, então, usaram a palavra cosmos, este mundo, diz Heráclito, por exemplo. Heráclito dizia: quando se dorme, quando se está em vigília, acordado, todos têm um mundo comum, mas quando se dorme, cada um tem o seu mundo, o seu cosmos. Né? Então, já os pré-socráticos falavam no cosmos, mas pensavam sempre o cosmos
também em referência ao homem, ou ao modo de ser e de viver do homem. Ainda o cristianismo usava a palavra cosmos nesse sentido. No Novo Testamento, cosmos pode ter o sentido de criação, o céu e a terra e tudo que é criado, que se encontra entre o céu e a terra, ou no céu e na terra. E cosmos era também chamado modo dos homens viverem. Então, mundo no sentido pejorativo, negativo, como o fechamento daqueles homens que amam o mundo e desprezam a Deus, né? Dizia Agostinho. Heidegger vai lembrar disso em vários de seus textos, por exemplo, em A Essência do Fundamento, se não me engano, de 1928. Então, cosmos como mundo, como o que pertence ao homem de alguma maneira, mas pertence no sentido de ser o todo, este todo do que está presente, do que vige, vigora, todo no qual o homem habita. Com o cristianismo, nós vimos a palavra mundo abstraindo do sentido existencial de mundo do Novo Testamento, este mundo como oposto, contrário, resistente ao reino de Deus, abstraindo disso, mundo vem a significar o todo da criação, o criado como um todo, a ordem do criado. Tudo aquilo que é criado em suas correspondências mútuas, em seus vários níveis de ser e modos de ser, né? Desde a matéria informe, passando pelas dimensões e níveis dos corpos, desde os corpos simples, os 4 elementos, terra, céu, melhor dizendo, os 4 elementos, ar, fogo, água, terra, e os corpos mistos, os minerais, as pedras, os vegetais, as diversas plantas, as árvores, os animais irracionais, o homem como animal racional, depois a dimensão dos espíritos, das inteligências ou dos anjos, suas hierarquias celestes também. Então, para os medievais, nós temos assim o mundo como o criado, a ordem do criado, regido pela analogia, pelas correspondências, pela dessemelhança na semelhança, pela diferença na identidade. O mundo que é, por assim dizer, é sempre uma passagem que remete para o Criador, as coisas como vestígios de Deus, os espíritos como imagem de Deus e assim por diante. Então, essa concepção teológica, né, do todo entre os medievais. Depois, Heidegger se refere à concepção secularizada já no mundo moderno, na época moderna. Aqui o todo se torna o universo de natureza e história. Então, esta unidade, desta dualidade de natureza e história. O domínio da res cogitans, o domínio dos corpos, a natureza, o domínio da res, digamos, o domínio da res extensa, o domínio dos corpos, da natureza. Depois o domínio da res cogitans, da consciência, da autoconsciência, o domínio do espírito, a história.
E o pensamento moderno, com toda a dificuldade de tentar dizer como é que se compõe esta unidade de natureza e história, como pensar o todo, né? A questão do sistema. Por exemplo, no idealismo alemão, né? A natureza como o espírito inconsciente, o espírito como a natureza consciente, as tentativas dialéticas de expor isto. Heidegger está dizendo que esta noção de mundo que ele está trazendo, isto é, como esta quadratura una de terra e céu, mortais e divinos, ela pertence a um outro pensar, não da metafísica. Bom, vamos parar por aqui hoje. Na próxima vez, veremos ainda o comentário do terceiro e do quarto verso da segunda estrofe, que nomeia a árvore dos dons, e Heidegger aprofunda o tema do dourado, né? E a linguagem aparece como a saga. Linguagem como saga, linguagem como o dizer que nomeia o mundo. O dizer que deixa e faz brilhar o mundo. Um dizer que é uma saga, que é uma história. Então, Heidegger, o pensamento de Heidegger a partir da linguagem, a respeito da linguagem, vai nos conduzir para essa concepção da linguagem como saga do dizer que nomeia o mundo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.